E se alguém tentasse apagar a sua existência? Você teria força para florescer de novo? Uma menina foi deixada para trás, no meio do que o mundo chama de lixo. Mas em vez de desistir, ela transformou cada resto em recomeço, provando que até nas feridas mais profundas pode nascer beleza. Histórias como essa estão aqui no A Vida Conta, então já se inscreve para não perder nenhuma. Os portões do ferro velho se abriram com um rangido metálico, e um carro preto entrou lentamente. De dentro, uma mulher elegante olhou em volta, como se procurasse o lugar exato para deixar algo que não queria mais. A porta se abriu, e uma menina de apenas 15 anos desceu, carregando uma mochila leve demais para quem acabará de perder o pai. O carro arrancou sem olhar para trás, e Letícia ficou parada entre montes de ferro retorcido, sem entender se aquele seria o fim ou um começo. O que pode ser mais doloroso? Perder o pai ou ser tratada como se sua vida tivesse perdido valor no mesmo dia? E o que pode nascer de alguém deixado em um lugar feito para abrigar o que não serve mais? A primeira resposta é simples: o abandono pesa tanto quanto a morte, porque mata por dentro todos os dias. A segunda, mais surpreendente, muitas vezes é no meio do que o mundo descarta que as sementes mais fortes encontram espaço para florescer. Sozinha entre sucatas, Letícia andou pelo terreno sem saber para onde ir. O cheiro de ferrugem misturado com óleo queimado enchia o ar, e cada passo era um lembrete cruel de que tinha sido descartada como os objetos ao redor. O som distante de marteladas ecoava pelo espaço, e foi esse som que guiou seus passos até encontrar alguém que mudaria seu destino. As marteladas se tornaram cada vez mais claras até que Letícia chegou perto de um barraco feito de madeiras reaproveitadas e chapas de metal. O barulho cessou quando um homem de meia idade, com o rosto marcado pelo sol e as mãos calejadas, percebeu a presença inesperada da menina. Ele segurava uma chave inglesa, mas o que realmente chamava atenção era o olhar profundo, um misto de desconfiança e ternura. "O que você faz aqui sozinha?" perguntou ele, limpando o suor da testa com o dorso da mão. Letícia não conseguiu responder de imediato. O nó na garganta parecia impedir qualquer palavra de sair. O silêncio só foi quebrado pelo som de um pássaro que pousou no telhado de zinco acima deles. Por fim, ela murmurou: "Eu não tenho para onde ir." O homem a observou por alguns segundos. Seu nome era Davi. Conhecido entre os colegas como alguém que transformava o que todos viam como lixo em algo de valor, ele já havia recolhido brinquedos quebrados, móveis partidos e até flores murchas que renasciam em suas mãos. Mas nunca havia encontrado uma vida humana deixada ali, no meio dos destroços. "Está com fome?" perguntou, oferecendo-lhe uma garrafa de água. Letícia pegou com cuidado, bebendo em goles pequenos. O líquido simples descia como se fosse a coisa mais preciosa do mundo naquele momento. Davi não perguntou mais nada, mas abriu a porta do barraco e fez um sinal para que ela entrasse. O interior era simples: uma cama improvisada, prateleiras feitas de caixotes, algumas flores plantadas em latas velhas de tinta. O contraste era chocante. Dentro de um lugar que parecia feito só para suportar, havia delicadeza e vida. Letícia olhou em volta e não conteve a pergunta: "Por que o senhor planta flores aqui?" Davi deu um meio sorriso, ajeitando uma das mudas. "Porque até no meio do ferro e da ferrugem pode nascer beleza. A gente só precisa ter coragem de acreditar que vale a pena cuidar." Aquelas palavras atingiram Letícia como um abraço invisível. Pela primeira vez desde a morte do pai, ela sentiu que alguém via nela mais do que apenas um peso ou um estorvo. Os dias seguintes foram marcados por pequenos gestos. Davi dividia sua comida simples, ensinava Letícia a separar materiais recicláveis e mostrava que até o que parecia inútil podia ter uma segunda chance. Ela, que antes vivia cercada de luxo, aprendeu a se alegrar com uma refeição quente, com um pedaço de pão dividido em dois ou até com um silêncio compartilhado durante o trabalho. À noite, quando o ferro velho ficava em silêncio, Letícia contava histórias da sua antiga vida, do piano que havia no salão da casa, dos livros que lia escondida no quarto, do cheiro de café fresco que o pai preparava nas manhãs de domingo. Davi ouvia em silêncio, sem interromper, apenas segurando a xícara de chá como quem segura um segredo. Ele não precisava falar muito, sua presença bastava para que Letícia não se sentisse mais invisível. Certa madrugada, Letícia acordou assustada. Sonhara com a madrasta fechando os portões da casa e dizendo que ela não fazia mais parte daquela família. Sentada na cama improvisada, ela chorou baixinho, com medo de incomodar. Mas Davi percebeu. Sentou-se ao lado dela e disse em voz baixa: "Você não precisa provar para ninguém que tem valor.
Já está aqui, e isso basta. Essas palavras não apagaram a dor, mas plantaram em Letícia uma esperança silenciosa. Era como se dentro dela também pudesse nascer algo novo, mesmo depois de tanto sofrimento. Com o passar do tempo, ela começou a ajudar Davi mais ativamente. Organizou os caixotes de maneira mais prática, improvisou uma cortina com panos coloridos que encontraram entre os descartes e até escreveu pequenos bilhetes que colava nas paredes, como lembretes de que a vida ainda podia ser bonita. Davi ria e dizia que aquele barraco estava ficando mais chique que muita casa grande por aí. Um vínculo forte nasceu entre os dois. Não era de sangue, nem de obrigação, mas de escolha. Davi, que sempre acreditou em dar nova vida ao que era descartado, agora cuidava da maior flor que já tinha encontrado. E Letícia, que tinha sido deixada para trás, começava a descobrir que podia florescer mesmo no lugar onde menos se esperava. Mas enquanto menina aprendia a valorizar aquele refúgio improvisado, longe dali a madrasta descobria que a fortuna deixada pelo pai de Letícia não poderia ser acessada sem a assinatura da herdeira. E o que parecia um pesadelo esquecido começava a dar sinais de que voltaria a bater à sua porta. O sol já nascia alto quando Letícia e Davi organizaram juntos um pequeno espaço para vender objetos restaurados. Entre sucatas e pedaços de ferro, havia agora cadeiras repintadas, bicicletas remendadas e vasos de flores improvisados. O improviso ganhava vida nas mãos calejadas dele e no olhar renovado dela. Era um cenário simples, mas carregado de dignidade. Letícia começava a sentir orgulho da nova rotina. A cada objeto recuperado, via-se também reconstruindo partes de si mesma. Mas dentro dela havia um medo que não conseguia apagar: a madrasta. Ainda lembrava do carro se afastando, do olhar frio e da sensação de ser descartada. Esse passado parecia distante no ferro velho, mas algo dentro dela dizia que não ficaria escondido para sempre. E não ficou. Enquanto Letícia e Davi celebravam pequenas conquistas, na mansão da família, a madrasta descobria a barreira que a impedia de colocar as mãos na herança. O testamento deixado pelo pai de Letícia era claro: qualquer movimentação dependia da assinatura da filha. A notícia caiu como uma pedra no peito da madrasta, que até então acreditava estar livre da enteada. Determinada a resolver esse problema, ela iniciou uma busca discreta pela menina. Contratou pessoas para rondar bairros simples, vasculhar registros e até conversar com catadores. O nome de Letícia, que parecia perdido, começou a surgir em sussurros de rua, até chegar ao ferro velho. Foi numa tarde abafada que Davi percebeu algo estranho. 2 homens em um carro preto ficaram parados por muito tempo do outro lado da rua, observando. Ele não comentou nada com Letícia, mas o instinto dizia que aquilo não era coincidência. Alguns dias depois, Letícia decidiu ir à feira vender flores plantadas em latas coloridas. O sorriso das pessoas ao receber aquele gesto simples dava a ela um prazer novo, algo que nunca tinha experimentado nos salões luxuosos de antes. Mas, enquanto caminhava de volta, teve a sensação de estar sendo seguida. Um frio percorreu sua espinha. No ferro velho, desabafou com Davi. Eu senti como se alguém me observasse o tempo todo. Ele respirou fundo, tirou o boné da cabeça e disse: pode ser que não seja só impressão. Eu também notei coisas estranhas por aqui. O coração de Letícia disparou. Seria possível que sua madrasta tivesse descoberto seu paradeiro? O medo voltou com força, mas havia algo diferente agora: ela não estava mais sozinha. Enquanto a ameaça se aproximava, Letícia também descobria novas forças dentro de si. Se antes era uma menina assustada, agora era uma jovem que aprendia a se defender, a negociar, a sorrir mesmo em meio à dor. Davi a ensinava não apenas a consertar coisas, mas a acreditar que pessoas também podiam ser restauradas. E foi nesse contraste que os 2 mundos de Letícia começaram a se chocar. De um lado, a simplicidade do ferro velho, onde cada pequeno gesto tinha valor. Do outro, a frieza da mansão, onde o dinheiro reinava mas o afeto faltava. Esses 2 universos não poderiam coexistir para sempre. Em algum momento, ela teria de enfrentar o passado para decidir qual destino seguir. Numa noite silenciosa, enquanto olhava para as flores que havia plantado em latas de tinta, Letícia tomou uma decisão. Eu não vou fugir mais, disse para Davi. Se ela quiser me encontrar, vai me encontrar. Mas desta vez não vou ser a menina deixada para trás. Davi não questionou. Apenas colocou a mão sobre o ombro dela, como quem confirma que estava ao lado dela em qualquer batalha. O encontro desses 2 mundos estava mais perto do que imaginavam.
E quando acontecesse, Letícia teria de provar se a menina descartada seria capaz de florescer diante da arrogância e da injustiça. A notícia correu rápido no bairro. Um carro de luxo estacionava com frequência perto do ferro velho. O veículo destoava das ruas simples, chamando a atenção por onde passava. Letícia fingia não notar, mas dentro dela crescia a certeza de que o passado havia encontrado o caminho de volta. Numa tarde nublada, quando o vento levantava poeira e o cheiro de ferro enferrujado dominava o ar, ela viu a cena que mais temia. A porta do carro se abriu, e de salto alto desceu a madrasta. O mesmo olhar frio, a mesma postura ereta, como se o mundo estivesse sempre abaixo dela. Letícia sentiu as pernas tremerem, mas não se moveu. A madrasta caminhou até ela com um sorriso que não alcançava os olhos. Você cresceu, disse, em tom quase teatral. Está diferente, mas ainda é você. Letícia não respondeu. Ao lado dela, Davi surgiu, como um escudo. Não precisou dizer nada, sua presença era suficiente para deixar claro que ela não estava mais sozinha. Achei que estava morta, continuou a madrasta. É o que dizem os papéis. Você deveria estar enterrada na memória de todos. Mas veja só, está aqui, entre ferro velho e flores improvisadas. Aquelas palavras cortaram fundo, mas também reacenderam a chama de resistência em Letícia. Ela respirou fundo e respondeu com voz firme. Papéis podem mentir. Mas eu nunca deixei de existir. A madrasta inclinou a cabeça, avaliando a coragem da menina que antes abandonara sem olhar para trás. Então vai me dizer que prefere essa vida? Catando restos? Quando poderia estar na mansão, vestida como merece, vivendo o que seu pai deixou para você? Letícia a encarou em silêncio. O passado luxuoso já não lhe seduzia. O que tinha agora, mesmo simples, era verdadeiro. Davi quebrou o silêncio. Se veio buscar dinheiro, pode voltar. Aqui não vai encontrar. A madrasta lançou-lhe um olhar de desprezo, mas não retrucou. Virou-se novamente para Letícia e disse em tom baixo, quase como ameaça. Você não faz ideia do que está arriscando ao se colocar contra mim. Ainda é menor, ainda pode ser levada de volta para onde eu quiser. O coração de Letícia acelerou, mas ela não demonstrou medo. Olhou ao redor, vizinhos observavam discretamente a cena, curiosos com a mulher elegante no ferro velho. Aquela não era mais uma batalha silenciosa. Havia testemunhas. Nos dias seguintes, a madrasta não desistiu. Voltava sempre, ora com propostas sedutoras, ora com ameaças veladas. Tentava manipular Letícia com lembranças do pai, dizendo que ele jamais a teria querido vivendo entre lixo. Mas, quanto mais ela falava, mais clara ficava sua verdadeira intenção, a herança. Certa noite, sentada ao lado das flores que havia plantado em latas coloridas, Letícia refletiu sobre tudo. Pela primeira vez, percebeu que não precisava fugir nem ceder. Ela tinha algo que a madrasta jamais entenderia: raízes. Não de sangue, mas de afeto, de dignidade, de reconstrução. No dia seguinte, quando a madrasta voltou, encontrou uma Letícia diferente. Não mais a menina assustada, mas a jovem que descobrira força no ferro velho e flores nos restos. Você pode levar o dinheiro, pode ficar com a casa, com os carros, com o que quiser, disse Letícia, olhando firme nos olhos dela. Mas nunca vai ter paz. Porque paz não se compra. A madrasta mordeu os lábios, irritada com a ousadia. Estava acostumada a vencer pelo medo, mas agora se deparava com alguém que não tinha mais nada a perder, e, justamente por isso, era invencível. Foi a última vez que ela apareceu. O carro preto desapareceu das ruas do bairro, e o silêncio voltou a reinar. Mas Letícia sabia, a batalha ainda não tinha acabado. A lei ainda precisava reconhecer sua existência, e a madrasta ainda tinha armas jurídicas para tentar apagá-la de novo. Davi, vendo a expressão pensativa dela, disse: Essa guerra não é mais no ferro velho. Agora é no tribunal. E lá, você não vai estar sozinha. Letícia assentiu. O confronto físico havia terminado, mas o verdadeiro embate apenas começava. E no coração dela, não havia mais espaço para medo. Só para a certeza de que, custasse o que custasse, faria flores nascerem até daquilo que o mundo chamava de lixo. O tribunal estava cheio naquela manhã. Jornalistas, curiosos e vizinhos do bairro ocupavam os bancos, aguardando o desfecho de um caso que parecia mais um filme do que a vida real. Na frente, sentada com as mãos unidas sobre a mesa, Letícia mantinha o olhar firme.
Não era mais a menina deixada entre montes de ferro retorcido. Agora, era alguém que carregava no peito a força de todas as flores que plantara no ferro velho, flores que não eram só dela, mas de cada pessoa que já se sentirá descartada. A madrasta estava alguns metros adiante, impecável em seu traje, com advogados ao redor. Seus olhos frios percorriam a sala, mas, ao encontrar os de Letícia, houve um pequeno tremor em sua expressão. Talvez percebesse que aquela não seria uma luta de dinheiro, mas de dignidade. O juiz iniciou a sessão, e documentos foram apresentados. A defesa da madrasta insistia que Letícia não existia mais nos registros oficiais, que sua morte estava legalmente reconhecida. Mas, quando chegou a vez da jovem falar, cada palavra carregava uma verdade impossível de apagar. Me tiraram dos papéis, mas nunca puderam me apagar da vida. Eu sobrevivi. Trabalhei, cresci, lutei. O ferro velho que parecia meu fim virou meu recomeço. Ali, entre o que o mundo despreza, eu aprendi a florescer. O silêncio na sala foi absoluto. Até o juiz se inclinou um pouco para frente, atento a cada frase. Um dos advogados da madrasta tentou interromper, mas Letícia continuou. Não estou aqui pelo dinheiro, nem pela casa. Estou aqui porque não aceito que digam que eu não existo. Não aceito que meu pai seja lembrado como alguém que não deixou nada. Ele me deixou a chance de viver, e isso ninguém vai me tirar. As palavras atravessaram o ar como flechas. Davi, sentado logo atrás dela, sentia o orgulho quase transbordar. Ele sabia que não importava o resultado da audiência, Letícia já tinha vencido. Depois de horas de debates e documentos analisados, o juiz tomou a palavra. Sua voz era firme, mas carregava um tom quase humano. Não é comum que casos assim cheguem até nós. Mas não há lei que possa negar o que é visível aos olhos. A jovem aqui está viva, e não apenas de corpo, mas de alma. É seu direito ser reconhecida como herdeira e como filha. O impacto da decisão foi imediato. Alguns presentes aplaudiram discretamente, outros se emocionaram. A madrasta, por outro lado, abaixou a cabeça pela primeira vez. Perderá. Não apenas a disputa, mas também o controle sobre uma vida que tentou anular. Do lado de fora, quando Letícia saiu pela porta principal, foi recebida com abraços, sorrisos e até pedidos de entrevistas. Mas o que ela mais queria era voltar para o ferro velho. Era lá que sua história tinha começado de verdade. De volta ao lugar que chamava de lar, caminhou entre as pilhas de sucata até chegar ao pequeno jardim improvisado. As flores estavam abertas, colorindo um espaço que antes era apenas cinza e ferrugem. Ela se ajoelhou diante delas e deixou uma lágrima escorrer, não de dor, mas de gratidão. Pai, eu consegui, sussurrou, como se ele pudesse ouvir. O mundo tentou me enterrar no silêncio, mas eu floresci. Davi se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Você não floresceu só por você, Letícia, mas por todos que já foram tratados como nada. Hoje, cada um deles sabe que também pode recomeçar. Ela sorriu, olhando para o céu, como se respondesse ao próprio destino. Sabia que sua vida não seria feita apenas de vitórias fáceis. Ainda haveria lutas, dores, dias difíceis. Mas agora tinha certeza de que nenhum abandono seria capaz de definir quem ela era. O ferro velho continuaria a ser seu lar, mas já não era apenas um depósito de restos. Com o tempo, virou espaço comunitário, onde crianças aprendiam a plantar flores em pneus velhos, famílias se reuniam para transformar latas em vasos coloridos, e gente simples encontrava um pouco de beleza no improvável. As flores que nasciam do lixo não eram apenas plantas, eram símbolos. Símbolos de que da rejeição pode brotar vida, da dor pode nascer esperança, e da perda pode surgir força. E Letícia, aquela que um dia foi descartada, agora era lembrada não como vítima, mas como raiz e semente de algo muito maior. Se essa história mexeu com você, ajuda o canal A Vida Conta a crescer. Se inscreve, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você teria feito no lugar da Letícia. Sua opinião faz toda a diferença e quero muito saber o que você pensa.